abençoe, Ivone. Deus abençoe, Vomar. Sejam bem-vindos. Alessandra Vieira, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Jesus. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. João, Deus abençoe, João. Seja bem-vindo, João. Glória a Deus. Francisco Erinto, Deus abençoe. Aleluia. Sejam bem-vindos, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, eu sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança e nós vamos juntos aí até quase 20 horas. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Opa, a Jaque aí, a Jaqueline, minha sobrinha, rapaz. Ô Glória, Deus abençoe, Jaque, seja bem-vinda. Também a Débora, ô Débora, Deus abençoe, viu? A Elisângela Costa, Deus abençoe todos vocês, pessoal. Vão chegando aí todo mundo, estamos iniciando a nossa live. E vamos até às 20 horas e Deus vai falar contigo nesta noite. Temos uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Tá bom? Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Tô feliz de te ver aqui, viu, Jaque? Você também, viu, Débora? CCB, o porteiro da CCB. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Antônia Aparecida, Maria Aparecida, Alessandra Vieira, Joaquim. Deus abençoe. Que bênção. Dulcineia Ferreira. Quem mais? Quem mais? Zilda Silva, ao CCB ali, o porteiro da CCB, Deus abençoe, seja bem-vindo, varão, este lugar aqui é nosso, Deus vai falar contigo nessa noite. Rosana da Silva, Deus abençoe, glória a Deus. Hoje é sexta-feira, pessoal, hoje é dia de ouvirmos a palavra do Senhor, hoje é dia de nós estarmos conectados com os céus por meio da Bíblia, graças a Deus. A Alessandra Vieira está dizendo, gosto de você. Obrigado, Alessandra. Deus abençoe sua vida. Se inscreve no meu canal. Pessoal, vocês que não são inscritos no meu canal ainda, vão lá e se inscreve, tá bom? Pra gente continuar junto. Olha isso, tantas pessoas aqui, meu Deus. Rosana da Silva, Maria Medeiros, Hildo da Silva, Sebastião Assis, Hildo Negreiro, Lídia, Tita Lopes, Lu, Maria Givanilda, Cristiano Pitel. A Lu está dizendo a paz do Senhor. Amém, Lu, Deus abençoe, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Estou feliz demais com a presença de vocês, pessoal. É tão bom saber que nós estamos sendo reconhecidos aqui, né, com a presença de vocês. Isso é maravilhoso. Karina Castro, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Olha, tem mais 10 ministrações. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Exilândia, Clara, boa noite. Roseli Aparecida, Maria Paixão, meu Deus, TikTok aqui tá quebrando tudo. Camille, Deus abençoe. Marta Pejada, Ruli, Deus abençoe. Marta Mendes, Tita Lopes, que bênção, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês aí. Fábio Silva, Ana Vitória, Alessandra Vieira. Agora começou a vir aqui o pessoal do YouTube. Bruno Roleplay, Ivonete Albano, Deus abençoe. Qual o intuito da live? A Clara está perguntando. Ô Clara, deixa eu responder aqui. Vou até abaixar o som aqui para me responder para Clara. Clara, é o seguinte. Eu sou o pastor Marcos, eu sou aqui da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Eu estou aqui desde a pandemia, tá, ensinando a palavra de Deus, trazendo ministrações da palavra de Deus, e eu estou trabalhando uma série agora falando sobre servo. Eu falei 10 ministrações de servo relacionado com o camelo. O camelo é considerado o animal assim que mais tem aquele DNA de servo. Então, por isso, há como nós podemos dizer, há uma semelhança entre o camelo e o ser humano, o cristão, o verdadeiro cristão, tá? Mas também a Bíblia diz que Jesus Cristo foi o maior servo. Então eu tive 10 ministrações aqui fazendo essa semelhança, trazendo essa semelhança entre o camelo e o servo de Deus. E foram 10 ministrações. Agora a gente vai começar mais 10 ministrações falando sobre Jesus. Jesus é considerado o maior servo que essa terra já viu. Tá? Então é um exemplo tremendo para nós, como cristãos, né, aprendermos sobre Jesus como servo. Tá? A gente conhece Jesus como aquele que cura, que liberta, que transforma, mas tem pouco se discutido, pouco falado acerca de como que Jesus serviu a humanidade. Tá? Então nós vamos falar sobre isso. Vi a Aninha aqui, Deus abençoe a Aninha, seja bem-vinda. Alex Rotterdam, Deus abençoe. A Lu está curtindo a live. Então nós vamos falar 10 ministrações agora sobre Jesus. E o tema de hoje,
Jesus é o servo que veio para servir. Diferentemente do camelo, Jesus não era servo, Jesus é rei, Jesus é Senhor, tá? Só que a Bíblia diz que ele tomou forma de homem, e como homem, ele se humilhou até se tornar o quê? Servo, tá? Então ele se tornou servo. Por isso nós vamos falar sobre o maior servo, que é Jesus, que se tornou servo, porque ele é rei, ele é Senhor. Amém, Jesus? Fábio está dizendo, faz live todo dia? Não, Fábio, só segunda, quarta e sexta. O Israel, meu discípulo, acabou de chegar. Paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Israel? Seja bem-vindo, meu querido. A Ivonete Albano está aqui também conosco. Só o Facebook não chegaram ainda. Amados, vamos entrar então na ministração. Eu vou baixar aqui, porque o que acontece? Depois da direita autorais, né, se a gente não baixar, tá bom? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos entrar na ministração de hoje. Já falei 10 ministrações sobre o camelo. Tá? E mostrei para vocês que o camelo é o animal que Deus criou realmente para servir, tem DNA de servo, e é por isso que ele se assemelha muito com o cristão verdadeiro, aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, que aprendeu a servir de coração, que aprendeu a viver na presença de Deus, disposto e disposta a fazer aquilo que Deus manda. Porém, depois dessas 10 ministrações, nós vamos entrar agora na primeira ministração, nós vamos ter 10 ministrações sobre Jesus, como o nosso maior servo que a terra já viu, tá ok? E nós começamos então com Mateus 20, versículo 28, que diz o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Amém, Jesus? Então nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem posições, sim ou não? Reconhecimento, autoridade, títulos, né? O mundo de hoje, o que vale são os títulos, os diplomas, assim. Muitos querem ser vistos, honrados e servidos. Porém, Jesus veio para ensinar um caminho completamente diferente. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. O Rei dos Reis nasceu em uma manjedoura, andou entre os pobres, tocou os enfermos, abraçou os rejeitados e lavou os pés dos discípulos. Cristo provou que servir não diminui ninguém. Servir revela o caráter de Deus. Quem deseja ser parecido com Jesus precisa aprender o caminho da humildade, da obediência e da entrega. Se nessa noite você tem o desejo de servir a Deus com mais intensidade, com algo assim mais profundo, não tem como, se você não entender o que Jesus fez como servo, tá? Saber como ele fez como Senhor é fácil, porque todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser servido, mas o Senhor, antes dele ser servido, ele serviu, ok? Conta-se que um rei muito poderoso queria descobrir quem era o homem mais importante do seu reino. Ele esperava encontrar alguém rico, forte, famoso. Então chamou seus sábios e ordenou que procurassem essa pessoa. Depois de muitos dias, os sábios voltaram trazendo um homem simples, vestido com roupas humildes e mãos calejadas. O rei perguntou: por que trouxeram este homem? Os sábios responderam: porque ele passa os dias ajudando os pobres, cuidando dos enfermos, alimentando os necessitados e consolando os aflitos, sem esperar nada em troca. Enquanto muitos vivem para ser servidos, ele simplesmente vive para servir. Então o rei entendeu que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Assim era Jesus, mesmo sendo Senhor, escolheu ser um servo. Amém? Jesus, ele abriu mão da glória para servir. Entenda bem, querido. Quem de nós estaremos dispostos a abrir mão da glória para servir? O verdadeiro servo aprende a renunciar a privilégios para cumprir os propósitos divinos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz acerca de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tomando a forma de servos, fazendo-se semelhante aos homens. Imagine alguém que é Deus, todo-poderoso, né, que tem a eternidade pela frente, que tem a sua glória, o seu nome a zelar, né? Tudo nas tuas mãos. Ele abriu mão de tudo. A Bíblia diz: ele se esvaziou a si mesmo e tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo foi o maior servo que a terra já conheceu, porque ele se tornou servo. Ele não tinha o DNA para servir, ele não foi feito para servir. Jesus Cristo é eterno, ele é o Todo-Poderoso, ele é o próprio Deus. E no entanto a Bíblia diz que ele se aniquilou, ele se humilhou a ponto de tomar forma de servo. Olha o quanto que ele teve que diminuir para se tornar servo. E foi o servo de excelência. Foi o maior servo que a terra já viu. O servo vive para obedecer. Jesus, ele não fazia sua própria vontade, mas ele vivia totalmente alinhado com o Pai. E isso mostra em João 6,38 que diz: porque eu desci do céu, olha isso, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Que isso? É servo. Jesus dizia todo o tempo: eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Está entendendo? Em todo o tempo você vai ver Jesus falando isso, deixando claro que ele está a serviço de um Senhor, que tem domínio sobre ele, e que dá as diretrizes para ele, e que a partir dessas diretrizes é que ele vai atuar. Você vai ver que quando Jesus estava encarando a Galileia, o primeiro milagre que ele fez, que foi a transformação da água em vinho, a mãe dele, na condição de mãe, autoridade materna, ela chega e diz: filho, acabou o vinho. Sabe o que ele diz para ela? Mulher que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora. Por que Jesus falou isso? Porque ele servia a Deus e ele estava esperando o comando dos céus. Ele estava esperando Deus dizer: chegou a hora de você fazer o milagre. Vocês entenderam? Foi por isso que houve esse confronto com a mãe dele, deixando claro que as coisas espirituais ele só poderia fazer debaixo da liderança celestial. Só Deus poderia dar as ordens para ele, porque ele era servo de Deus, ele era o servo sofredor, ele era o servo aqui na terra que representava o servo que servia com maior excelência. Hebreus 10:9, então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui está falando do primeiro Adão, que foi o homem que fez a sua vontade. Adão, a nossa natureza terrena, que é o primeiro Adão, né? Nós só queremos fazer a nossa vontade. Nós só queremos alegrar a nossa alma, o nosso coração. E Jesus está dizendo aqui: tira o primeiro. Está entendendo? Tira o primeiro Adão. Tira a natureza humana. Está entendendo? Para fazer o quê? Para cumprir a tua vontade. O segundo, estabelece o segundo. O que é o segundo? O segundo é aquele que nasceu do Espírito. O homem espiritual, quem nasce do Espírito, se torna servo. Quem nasceu de novo, se torna servo. Agora, quem não nasceu de novo vai sempre querer o seu reinado. Vai sempre querer os títulos. Vai sempre querer as promoções. Vai sempre querer os aplausos. Sempre. Tá entendendo? Agora, quem nasceu de novo e aceitou os comandos celestiais, se tornou um servo, agora ele obedece. Por quê? Porque ele não está aqui mais para cumprir a sua vontade, mas tão somente para cumprir a vontade do Pai que está no céu. O servo ama sem interesse. Jesus servia até aqueles que o rejeitavam e os que perseguiam, e é o que ele nos ensina. Romanos 5,8, Paulo fala para os nossos irmãos de Roma o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Quer dizer, ele não esperou você se converter, ele não esperou eu me converter, ele não nos esperou mudarmos em alguns aspectos para nos receber. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele morreu por todos os pecadores, ele morreu por toda a humanidade, ele morreu por todos os pecadores. Agora, a parte nossa é aceitá-lo, a parte nossa é nos colocar debaixo dessa liderança. Mas ele não esperou que nós mudássemos primeiro para nos amar. Pelo contrário, ele se entregou por nós, quando nós nem ainda sabíamos o que significava isso. Ok? Lucas 6,35 diz: amai, pois, aos vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus, ele cuida do homem, até mesmo quando o homem é maligno, quando o homem é mau, quando o homem é terrível. Deus assistencia. Deus, a Bíblia diz que ele manda o sol para o justo e para o injusto. Deus, ele manda a chuva para o justo e para o injusto. Todos são abençoados pelas mãos poderosas do Senhor. Deixando claro para mim e para você que Jesus veio para servir a humanidade, servir a todos. Claro que existe aqueles que reconhecem o serviço prestado. Existe aqueles que vêm para Deus e dizem: olha, eu quero servir assim como Jesus serviu. Agora, existem outros que não.
Olha o caso, por exemplo, de quando Jesus cura os 10 leprosos. O que acontece? Apenas um volta. E Jesus diz, cadê os 9? Onde é que estão os 9? O rapaz não sabia. Tá entendendo? Somente um veio agradecer o milagre. Gente, vocês têm noção do que era ser leproso naquela época? Se hoje já é terrível, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento científico, imagina na época de Jesus o que era ser leproso. Se havia uma condenação, eles não podiam nem estar no meio do povo. Tal era a condenação do leproso. E, no entanto, os homens foram libertos, simplesmente viraram as costas e foram embora. Enquanto que um volta e diz, obrigado, porque o Senhor me curou, porque o Senhor me limpou. Olha isso, que coisa linda. Então, o Senhor serviu a todos, mas nem todos reconhecem. A humanidade é ingrata para com o Senhor, porque Ele morreu na cruz do Calvário por todos. Mas somente aqueles que recebem, reconhecem o papel, o trabalho que esse servo fez, que esse servo prestou para Deus naquela cruz do Calvário. Amém? Estou contando aqui com a presença do professor Cícero. Estava vendo o seu trabalho hoje lá, varão. Que bênção, hein? Glória a Deus, eu fiquei bastante feliz de ver. Você ainda vai ser meu professor de hebraico, você vai ver só. Não sei como, mas a gente vai se ajeitar aí. Uma hora a gente vai se ajeitar. Deus abençoe sua vida, viu? Que Deus continue prosperando essa chamada sua, maravilhosa, de ensinar o hebraico para as pessoas. Eu preciso aprender também, não tenho dúvida disso. Tá? Preciso aprender bastante isso daí. Mas um dia a gente vai se alinhar aí e você vai ser meu professor ainda. Tá bom? Deus abençoe pela sua vida e obrigado pela tua presença aqui na live, tá? Glória a Deus. O servo carrega o peso dos outros. Nós já vimos lá sobre o camelo, né, que o servo ele carrega o peso. Então o servo precisa entender isso, que nós precisamos carregar as cargas uns dos outros, como diz a Bíblia, tá? O servo carrega o peso um dos outros. Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas culpas e as nossas enfermidades estavam sobre ele. Isso está em Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então o verdadeiro servo está disposto a carregar as cargas. Jesus carregou nossas cargas. Por isso que nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Ah, pastor, vou carregar a carga de todo mundo? Lógico que não, claro que não. Quem somos nós? Mas Deus vai direcionar. Deus vai colocar pessoas para a gente poder ajudar na sua caminhada. Tá? E quando Deus assim fizer, nós temos que simplesmente entender que o Senhor nos nomeou para ajudar aquele irmão, aquela irmã, aquele servo, aquela serva a carregar as suas cargas, tá bom? O servo, ele não busca reconhecimento. Jesus servia humildade, sem buscar aplausos. Você vai ver que sempre quando ele fazia um milagre, ele dizia assim, olha, não fala para ninguém. Todas as vezes que Jesus fazia uma coisa grande na vida de alguém, ele falava, ó, silêncio. Mas as pessoas não aguentavam, era muito forte. Né? Receber um milagre é difícil. Hoje, nós podemos testemunhar, falar, mas naquele primeiro momento, Jesus dizia, olha, não fala para ninguém, fica quieto, fica calado. Mas as pessoas iam falando, porque era muito forte o que Jesus havia feito na vida delas. Elas não conseguiriam ficar só para elas aquilo ali. A mudança radical de vida que o serviço espiritual de Cristo estava realizando na vida daquelas pessoas, elas não aguentavam. Elas tinham que falar para outras pessoas, tinham que testemunhar logo, tá bom? Então olha só, o servo, Jesus servia humildade sem buscar aplauso. Jesus não ficava esperando aplauso, não ficava esperando tapinha nas costas, tá? Não ficava esperando que as pessoas validassem o ministério dele, de jeito nenhum. Ele ia fazendo, ia servindo. Era esse o papel dele. Mateus 11:29 diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, nós precisamos entender que Jesus Cristo carregava as nossas cargas. Carregava e carrega até hoje, né? Esse chamado, por exemplo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é um chamado presente, é um chamado futuro, é um chamado do passado. Em todo o tempo, esse chamado está presente na nossa vida, porque é a única maneira da gente descansar, é na pessoa bendita de Cristo, porque Ele carregou as nossas dores, Ele carregou os nossos pecados. Tá entendendo? A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, todo o tempo, Jesus Cristo foi aquele servo disposto a carregar a nossa carga espiritual, a nossa carga em todas as áreas da vida. Mateus 6:1 diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvisto por eles.
Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então Jesus nunca tentou fazer propaganda de si mesmo. Então buscou autopromoção. Jesus nunca fez isso. Isso era natural, isso acontecia. Por quê? Porque quando nós fazemos a obra de Deus, claramente, de coração, a gente vai ficar conhecido, não tem como, tá? Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo o apóstolo René falando, ele disse assim, a coisa que eu mais tinha medo era de ser famoso, de ser uma pessoa conhecida. Eu tinha muito medo disso. E hoje ele é super conhecido. É claro que existem os que amam, os que odeiam, isso daí, todos nós temos direito de amar ou odiar, isso vai para cada um, né? O ideal é que todos os cristãos amassem os cristãos, porque nós temos que amar até o nosso inimigo, e às vezes tem cristãos que odeiam pessoas que nunca sequer, né, fizeram nada para elas, nunca falaram com elas, e simplesmente elas odeiam porque alguém falou mal, porque alguém disse, né? Então, nós precisamos entender isso, que nós não estamos aqui para buscar autopromoção, porque o papel é servir. O cristão, ele precisa entender que nós somos chamados para servir. Agora, é claro que na excelência do serviço, nós seremos conhecidos. Na excelência do serviço, as pessoas saberão, conhecerão, né? Nos verão em algum momento. Tá entendendo? Porque nós estamos fazendo um serviço. O que eu estou fazendo aqui agora, eu estou prestando um serviço para Deus. Eu estou trazendo uma palavra para o teu coração. Pode ser que para muitas pessoas isso não tenha significado nenhum. Pode ser que para alguns cristãos não tem importância, mas para outros tem. Então, a gente não precisa ter validação das pessoas. O que o pastor está fazendo é coisa maravilhosa, é coisa... Não, eu não preciso ter validação. Porque o meu negócio aqui é transmitir a palavra do Senhor. É mostrar para você que o Senhor Jesus foi o maior servo. E por que você não quer servir? Por que você coloca muitas vezes impedimento? Por que muitas vezes você fica falando que você não vai servir porque o irmão lá falou isso, porque a irmã falou aquilo, porque o irmão não reconheceu, porque o irmão você fez e ninguém te valorizou? Por quê? O Senhor Jesus nunca esperou isso. O nosso maior símbolo de servo nunca exigiu isso das pessoas, para ele continuar servindo. Ele simplesmente servia. Agora, no momento certo, Deus exalta a pessoa. Tá entendendo? Você vai ver que é sempre assim. O próprio Jesus deixa claro isso para nós. A Bíblia diz que ele ficou famoso. A Bíblia diz que a fama dele corria por todos os lugares que ele ia. Tá entendendo, queridos? Jesus ficou famoso. A multidão aflorava. Isso causou um problema com os escribas, com os fariseus, com os saduceus. Por quê? Porque eles eram a mente pensante, era eles que davam as diretrizes das coisas espirituais. E de repente chega um agora famoso, que para onde ele vai, aflora a multidão para ouvi-lo. O povo, os escribas começaram a ficar com inveja. E começaram então a planejar o que é a morte de Jesus. Vocês entenderam? Então, nunca foi do propósito de Deus que Jesus se tornasse famoso. Mas porque ele serviu de uma forma tão excelente, ele executou a obra de Deus de uma forma tão tremenda, que é inevitável a fama. Para onde ele ia, as pessoas afloravam, as pessoas queriam ser tocadas por ele, as pessoas queriam tocar nele, as pessoas queriam falar com ele, as pessoas queriam ter, né, um momento de fala com ele ali para tirar suas dúvidas, para aprender as coisas acerca do reino de Deus. E ele ensinava a todos. E a Bíblia diz que ele desgastava, porque ele passava horas ali falando com o povo, ensinando o povo, curando. A Bíblia diz que ele chegava nas regiões e traziam muitos enfermos. E a Bíblia diz, e ele curou a todos. Que expressão linda quando a Bíblia diz, e ele curou a todos. Por quê? Porque nós que somos pastores, quando a gente vai orar para alguém, para Deus dar cura, a gente fica pensando assim, mas será que Deus vai curar essa pessoa? Será que ela tem fé? Será que ela serve a Deus? A gente coloca tanto impedimento porque nós, de fato, somos incrédulos, essa é a verdade. Essa geração de hoje é incrédula, ela não acredita no poder de Deus, ela não acredita no milagre de Deus. E aí fica colocando desculpa. Jesus não. Jesus chegava na região, a Bíblia diz que aflorava multidões para encontrar com ele. E a Bíblia diz que ele curava a todos. Ele não perguntava se o cara era satanista, se o cara era espírita, se era budista, se era shintoísta, xamanista. Ele não perguntava nada disso, ele só ia liberando cura. E milagres aconteciam. Tá? Porque ele era um servo que servia com excelência. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. O Senhor está nos chamando para ser servo desse nível, para ampliar nossa visão de reino. E não ficar naquela caixinha, sabe?
naquela igrejinha, naquele cantinho, meia dúzia de pessoas, né, dizendo nós vamos para o céu, os outros não vão, assim? Não é assim não, queridos. Deus quer nos usar como servo para poder impactar este mundo e levar as pessoas a adorarem ao Senhor. Em todo tempo, em todo lugar, reconhecer que Ele realmente serviu a gente com uma excelência tremenda. O servo, ele se entrega totalmente. Por quê? Porque ele é servo. Quando nós estudamos sobre a questão de servir ou de ser servo, que eu já disse, né? Eu ensinei lá atrás para os irmãos, existia duas formas das pessoas se tornarem servo na época da Bíblia. Porque a gente conhece o servo, né, da nossa época, que é o servo, o negro, que veio daquela visão, né, dos escravos da África, tal, tudo aquilo ali. Mas não era assim que se tornava um servo no passado. Não era por conta da etnia, por conta de cor, de pele, nem nada. E já existia servo na época da Bíblia, do Antigo Testamento, mesmo antes de Jesus. Já existia servos, muitos servos. E como é que era constituído um servo? Na época da Bíblia, o servo era gerado quando uma pessoa devia para o outro e não tinha como pagar, ele se tornava servo. Ele tornava-se escravo daquela pessoa. E ele teria que ficar com aquela pessoa até ele pagar a dívida. Então podia ser qualquer pessoa. Se ele estivesse devendo, ele teria que ser levado cativo para morar com aquela pessoa até pagar a dívida. Como aquela época o pessoal vivia com cultura de plantações, criava animais, então essa pessoa ia exercer esse chamado lá, ele ia trabalhar até cumprir a dívida. Aí depois que cumprisse a dívida, ele ia embora. Então era assim que se tornava um servo, entendeu? E dentro dessa questão de servos, aí a Bíblia fala de um outro tipo de servo, que esse é o primeiro servo, o servo que ele virava escravo, porque ele devia e tinha que pagar essa dívida. Só que existe um outro tipo de servo, que é o que a Bíblia fala de chamado servo doulos. O que é o servo dolo? O servo dolo era aquele que, ao conviver com essa pessoa e pagando a dívida, ele percebia que convivendo com essa pessoa, ele viveria melhor do que quando ele vivia sozinho, quando ele administrava a vida dele. Então ele se entregava para aquele serviço. Ele dizia, olha, a partir de hoje eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui com você para sempre, eu quero que você realmente seja meu Senhor. E aí a Bíblia fala que quando isso acontecia, eles tinham que ir lá diante dos juízes e lavrar um documento, e a partir daquele documento, aquela pessoa entendia que nunca mais ela poderia ser livre, ela era escrava para sempre. Só que ela não era um escravo comum, ela não era um escravo por dívida, mas era um escravo por escolha, ela escolheu servir. É por isso que era chamado servo doulos, ou então servo da orelha furada, porque naquele momento que redigiu o documento, era colocado uma sovela na orelha da pessoa. Quer dizer, tipo um brinco, né, hoje, né? Colocava um brinco na pessoa e a partir daquele momento aquela pessoa era um escravo agora por escolha própria. E essa pessoa que era escravo de escolha própria, ele servia com uma excelência tremenda, porque não servia por obrigação, ele servia por amor. E é esse escravo que Deus quer que você seja. É esse o servo que Deus quer que você seja. Ele já pagou a nossa dívida. Ele já nos tirou das trevas. Tá entendendo? Já nos trouxe para o teu reino. Só que agora nós não podemos mais servir a Deus por pagamento de dívida. Até porque a nossa dívida era impagável. Não tinha como pagar a nossa dívida. Mas mesmo pagando a nossa dívida, Deus, ele como o Senhor que ele é, ele simplesmente abre mão e diz, olha, se você quiser me servir, você me serve. Mas se você não quiser me servir, você pode ir embora. Jesus falou isso para os discípulos, quando ele estava pregando, e lá em João capítulo 6, e a Bíblia diz que muitos foram embora, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, está todo mundo embora. Está todo mundo indo embora. Jesus disse, e vocês também não querem ir com eles? E aí Pedro, na condição de servo dolo, ele chega e diz, para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Né? A expressão da Bíblia é essa, para quem iremos nós? Porque está falando de senhorio, está falando de alguém que tem domínio sobre ele, né? Ele é o servo, ele diz, para quem eu irei? Quer dizer, debaixo de qual senhorio eu vou ficar? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então é esse o nível de servo que nós devemos ser, porque nós não somos servos por obrigação, ninguém é crente. O que é crente por obrigação vive debaixo de religiosidade. Se você vive debaixo de religiosidade, aí você é servo por obrigação. Mas se você já se desprendeu das amarras da religião, tá entendendo? Se você ama Deus de verdade, conhece o Deus da Bíblia, você está servindo ou deve servi-lo por amor. E por amor, eu preciso me dar o melhor, fazer o melhor. Tá entendendo? Procurar estar sempre em sintonia com os céus, ouvindo a voz do meu Senhor. Porque eu não sou dono de mim mesmo.
Vocês não são dono de vocês mesmos, vocês pertencem ao Senhor. Então é essa visão de servo, e é essa visão que Jesus quer trazer para nós, porque ele sendo Deus, ele se faz na posição de servo e ele obedece em todas as instâncias. Ele em nenhum momento ele reclama, tá entendendo? Do senhorio de Deus sobre ele, mas ele se coloca debaixo e obedece muito firme ali, dizendo para mim e para você, olha, é assim que se faz um servo. É assim que tem que ser um servo. Amém, Jesus? Então, o servo, ele se entrega totalmente. Você precisa se entregar totalmente ao Senhor. Não pode ter reserva. Você não pode mandar em você. Os seus sonhos não podem estar em prioridade. Os seus desejos não podem estar na frente. As suas vontades não podem subjugar a vontade dos céus. Não pode. Eu sei que em muitos momentos da nossa vida a gente atropela as coisas. A gente simplesmente faz aquilo que dá na cabeça. Mas não é essa a vontade do Senhor. O Senhor quer que nós o obedeçamos. Por quê? Porque todas as vezes que nós tomamos as decisões, sendo o Senhor das nossas vidas, nós vamos quebrar a cara. Todas as vezes. Está entendendo? Todas as vezes. A não ser que nós estamos tão debaixo da vontade de Deus, da linha de Deus, que Deus vai falando e a gente já vai entendendo e já vai obedecendo. Aí sim, como aconteceu com Elias, quando Elias diz, durante 3 anos e meio não choverá sobre Israel, segundo a minha palavra. O que está dizendo? Ele estava tão alinhado com os céus, em obediência a Deus, que a palavra de Elias e a palavra de Deus já estava misturada. Quando isso acontece, é porque nós já estamos num nível de obediência maravilhosa. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente seja um servo tão alinhado com os céus, que as nossas vontades não é a nossa vontade, é uma vontade de Deus, só que a gente pensa que é nossa, porque nós estamos tão alinhados com Ele que a gente quer essa vontade para nós. Nós queremos fazer aquilo que Ele quer. Entendeu? É algo tremendo isso, porque você fica conectado com os céus. Quando você fala uma coisa, não, você não devia ter falado isso. Aí você fala e Deus vai lá e assina embaixo. E fala, puxa, Deus assina embaixo. Por quê? Porque já está um alinhamento. Porque você já está em obediência. Porque você já está observando as coisas de Deus. Você já está alinhado com a palavra, você está estudando a Bíblia, você já sabe qual é a vontade de Deus. Então você já vai dando passos em direção às verdades de Deus. Aí a coisa fica linda. Na verdade é essa a vontade. É isso que Deus quer. A Bíblia chama isso de maturidade. A Bíblia chama isso de discernimento espiritual. A Bíblia chama isso de ser guiado pelo Espírito. É onde a nossa vontade ela se mescla com a vontade de Deus, que já não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus que nós queremos. Nós passamos a querer aquilo que Deus quer. Já começamos a pensar naquilo que Deus pensa, a falar como Deus fala, a agir como Deus age. Aí a coisa fica plena. Entendeu? E é essa a vontade de Deus para nós. Que como servos nós estejamos tão alinhados com os céus que nós começamos a pautar as coisas celestiais de forma natural. Entendeu? De forma natural. É possível isso? Lógico que é. Você vai ver muitos homens da Bíblia caminhando assim, dessa forma. Por quê? Porque eles estavam alinhados em obediência. Tá? Ok? Então, o servo, ele precisa se entregar totalmente. Jesus, ele entregou não apenas palavras, mas ele entregou a sua própria vida. E é esse o desejo de Deus para nós. Nós não podemos apenas ser cristão de palavras, só falar. A Bíblia deixa claro para nós. Nós não devemos ser apenas, Tiago fala, ser ouvintes esquecidos, mas devemos ser praticantes do Evangelho. Quando nós praticarmos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, vai haver uma conexão. E o serviço prestado para Deus será com excelência. E será com prazer. Né? Descubra isso. A vontade de Deus tem que estar em nós de uma forma tal que a gente tenha prazer de dizer não para o pecado. Quando a gente conseguir dizer não para o pecado e sentir prazer, é porque nós estamos sendo um servo de excelência. Enquanto a gente falar não para o pecado, mas ainda a gente sentir desejo de fazer aquilo de errado, é porque nós ainda não estamos servindo a Deus com excelência. Mas estamos no caminho, não podemos desistir. Está entendendo? Mas vai chegar uma hora em que a nossa vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus de uma forma tal que a gente vai responder, entendeu? As aspirações dos céus em relação a nós, as expectativas dos céus em relação a nós de uma forma natural. E é isso que Deus quer. É isso que Deus espera dos crentes. Que saia da religiosidade, no sentido, se desligue daquilo que você está preocupado com o que as pessoas vão dizer ou falar de você, e você viva plenamente o Evangelho. Entendeu? Nós, todos nós. Tá? Isso é verdadeiro servo. Era assim que Jesus não estava nem aí com o que as pessoas iam dizer. Jesus não estava nem aí. Ele estava preocupado só com Deus. Tá entendendo? Só com Deus.
É claro, querido, que quem se preocupa com Deus está alinhado com os homens de Deus. Porque servos responde a servos. Entendeu? Servo não só responde a Deus, responde a servo de Deus também. Então nós precisamos entender que é um alinhamento isso. Quando eu sou um servo fiel a Deus, eu vou ser um ser fiel ao servo de Deus, que Deus colocou sobre a minha vida, para me liderar. Eu vou ser servo desses homens. Porque esse negócio de servir só a Deus e dizer que serve a Deus, mas não serve os homens, está errado. Porque o próprio Jesus deixa claro, quando você deu um copo de água para aquele pequenininho, quando você foi na cadeia, ele está dizendo, foi a mim que vocês fizeram. Então, nunca esqueça que servir a Deus diretamente indiretamente você servir os homens. Servir os homens com excelência. A esposa que serve o marido com excelência, o marido que serve a esposa com excelência, o pai que serve o filho com excelência, o filho que serve o pai com excelência, o pastor que serve os irmãos com excelência, os irmãos que servem os pastores com excelência. Tem que haver um serviço, uma entrega nisso, para fazer com amor. E aí haverá excelência, e aí haverá realmente uma conexão direta com os céus, e nós vamos estar sendo o exemplo, né? Vamos estar pegando aqui esse exemplo de Cristo. Jesus diz em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então você percebe que o pastor aqui, ele está ali para servir as ovelhas. Se você pega o Salmo 23, você vai ver que ele vai levar para águas tranquilas, ele vai levar para os pastos verdejantes. Então, em todo o tempo, o líder, o pastor, está ali para servir. E a forma como ele serve o rebanho, né, é o que mostra se realmente ele serve a Deus ou não. Você está servindo a Deus ou não. Amém, Jesus? É muito simples, é só vocês olharem para os pastores, né, bíblico ali, como eles viviam com as suas ovelhas, e você pegar e fazer aqui essa relação com os pastores hoje e com as ovelhas. Porque a Bíblia também fala dos maus pastores. Então, a Bíblia não, querida, a Bíblia não passa a mão para ninguém. Deus, a Bíblia não esconde ninguém, entendeu? Não esconde ninguém. Se nós estivermos fazendo certo, a Bíblia está dizendo, ó, tá certo. Se nós estivermos fazendo errado, a Bíblia está apontando, olha, está errado, hein? A Bíblia não esconde isso. O problema é que as pessoas hoje não vão para a Bíblia para ler a Bíblia e elas são enganadas. Eu vejo muita pessoa falando, mas a igreja tal, eles vão lá e deixam as pessoas sem dinheiro e catam todo o dinheiro do outro das pessoas, não sei o quê. O problema não é a igreja, não. O problema é as pessoas que estão lá que não lêem a Bíblia. Porque todo mundo tem uma Bíblia na mão. Por que não vai ler? O maior dos enganos que as pessoas têm passado hoje, entendeu? Os pastores que estão vivendo isso, fazendo essas coisas, está errado? Lógico que está, eles vão ter que dar conta para Deus. Mas o problema maior dessas pessoas é porque elas não leem a Bíblia. Porque se elas lessem a Bíblia, se elas servissem a Deus de verdade, elas veriam muitos desses erros que estão acontecendo. Eu não gosto de ficar apontando ninguém, não. Eu não estou aqui para apontar ninguém, nem para falar de A nem de B, nem para dar nome de igreja, nem nada. Mas as pessoas que estão debaixo dessas lideranças, elas precisam estar lendo a Bíblia, porque se elas servem a Deus, elas vão saber se aquilo que o pastor está fazendo, que essas igrejas estão fazendo, está correto dentro da palavra de Deus. Então, a culpa não é só dos pastores, não, viu? A culpa é do rebanho, que tem a Bíblia na mão e não lê. Amém, Jesus? Então, lê a tua Bíblia. Procura, se é servo, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus. Para quê? Para você não ser enganado. Que a Bíblia diz que nos últimos dias, uma das coisas que aconteceram nos últimos dias, a Bíblia fala, a falsa profecia, os falsos pastores, falsos mestres, está tudo na Bíblia. Então, o que a pessoa tem que fazer como servo de Deus? Ler a Bíblia, no mínimo, estudar a palavra de Deus. Jesus diz, examinai a Sagrada Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer conhecer Jesus? É a Bíblia. Não tem como conhecer Jesus fora da Bíblia. Então, os crentes precisavam ler mais a Bíblia. Ok? Efésios 5:2. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, em todo o tempo, você vai ver que Jesus se entrega, Jesus se coloca à disposição. Jesus entregou a sua vida por amor de nós. Ele morreu por nós. Na terra ele trabalhou, né? Altas horas Jesus trabalhava. Multidões e multidões. Jesus tinha que se retirar em algum momento de tão cansado que ele estava. Quando ele estava no barco junto com os discípulos, estava dormindo na proa, mostrando o cansaço, porque era noite, oração, jejum, e, enfim, era um trabalho intenso. Então ele era um servo que serviu com muita excelência. Então, ninguém naquela época poderia dizer, olha, Jesus, ele é preguiçoso, Jesus não trabalha. Ninguém poderia dizer isso, porque ele estava ali trabalhando e todo o tempo fazendo a obra
do Senhor. Amém, Jesus? Estão dando para nós o quê? O exemplo. Se o meu Senhor, que era o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus é Deus. Uma das coisas que você precisa entender é que Jesus é Deus. E a Bíblia diz que, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele simplesmente aniquilou-se a si mesmo. Quer dizer, ele deixou toda a glória, todo o poder lá com Deus. E simplesmente virou um homem, nascendo aqui na terra, passando pelos trâmites, né, terreno, para ter legalidade na terra, e nasceu como homem. Ele abriu mão de todo o poderio que ele tinha. Mas não só foi um homem, ele foi um homem, e como homem, ele desceu ao nível mais baixo do fato de ser homem. Ele se transformou em servo. Ele diz, eu não vou ser um homem qualquer, eu vou ser um homem servo. E não vou ser um servo qualquer, eu vou ser o melhor servo que a terra já viu. Amém, Jesus? Então é o nosso exemplo, querido. É o nosso exemplo. Qualquer pessoa que não quiser viver isso, está se levantando contra a Escritura. Simples assim. Você pode até não conseguir, eu posso até não conseguir, mas é o alvo. É aquilo que Paulo fala. Paulo fala, não o que eu já tenho alcançado, mas eu caminho para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu avanço para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim. Então, o alvo é Cristo. O alvo é ser servo igual a Ele. O alvo é amar igual a Ele. O alvo é perdoar igual a Ele. Entendeu? Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo final. É ser igual a Ele. O grande propósito divino de Deus, de deixar o homem aqui na terra depois de ter se convertido, é fazer com que nós alcancemos a estatura do varão perfeito nessa terra. De glória em glória, de valor em valor. Nós vamos refletindo a glória de Cristo, sendo igual a Ele. Agora, como é que eu posso ser igual a Cristo se eu não quero servir? Não tem como, queridos. É impossível alguém querer ser igual a Cristo e não estar disposto a servir. Entenderam? Se eu quero ser igual a Cristo, se eu quero ser um cristão, que significa pequenos Cristo, se eu quero ser um cristão de verdade, não tem como ser cristão, porque a gente só quer a glória de Cristo, a gente só quer o poder de Cristo, a gente quer que os demônios se sujeitem a nós queremos chegar e ter uma cadeira no lugar, olha, aqui agora vai sentar o reverendo, agora vai sentar o apóstolo, agora vai sentar o pastor, agora vai sentar o missionário, o evangelista, o isso, o aquilo. Mas na hora de pôr a mão na massa, são poucos que querem pôr. Entenderam ou não? Então, não são os títulos que vai fazer coisa, não. O que vai fazer realmente a diferença é se eu e você, se nós estivermos dispostos a servir. Eu falo para você uma coisa. A igreja brasileira, ela tem falhado no serviço. Tá entendendo? Ela tem falhado no serviço. A igreja, eu estou me colocando no meio, querido. Eu sou pastor, tá? Eu estou me colocando no meio. Nós, como igrejas, temos falhado no serviço. A igreja precisa servir mais. A igreja precisa fazer mais. Mais para a humanidade, mais para as pessoas. A igreja precisa se envolver mais com as dores, com as guerras, com as lutas das pessoas. Nós precisamos fazer mais. Tá bom? Esse é o desabafo meu aqui como pastor. Nós precisamos fazer mais. E podemos fazer mais. Podemos. Se nós quisermos, se a igreja quiser, ela pode fazer mais. Tá? O exemplo, o servo é exemplo para outros. Cristo deixou um modelo perfeito de vida e serviço. Então, se você quer ser um servo, para quem que você vai olhar? Para Jesus, o maior servo. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele carregou as cargas. Ele levou provisão. Ele deu pão. Né? Ele deu pão espiritual. Ele deu água espiritual. Ele derramou seu sangue, que purifica o pecado. Ele curou as pessoas. Ele trouxe esperança para os corações amargurados. Tudo que precisava fazer, Jesus fez. Onde ele ia, as coisas mudavam. A vida das pessoas mudavam. Então nós precisamos entender isso. Que nós temos que fazer o mesmo que Jesus fez. Quando a Bíblia diz que nós devemos seguir as suas pisadas, é isso. É fazer o que ele fez. Porque ele foi servo, ele se propôs a servir. Se nós não nos propusermos a servir, nós não vamos fazer nada. Nós vamos entrar e sair e as pessoas vão continuar indo para o inferno. Quantas pessoas trabalham em empresa? Ontem eu encontrei um rapaz, que hoje ele é até da Assembleia de Deus, e eu falei, rapaz, quanto tempo, hein? Eu falei, você é meu filho na fé, né? Ele falou, sim, sou seu filho na fé. Tá entendendo? Há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa
E esse rapaz vinha comigo todo dia no ônibus. Falei, não vou deixar esse camarada sem Jesus. Marquei com ele, falei, eu quero ir lá na sua casa. Posso ir lá na sua casa, ensinar um pouco a palavra de Deus para você? Pode. E eu fui lá. Naquela época a gente não tinha ainda, trabalhava com o culto nos lares, com um discipulado, não trabalhava com isso, mas eu fui lá discipular ele. E hoje ele é um servo de Deus, hoje ele é um diácono na igreja. E eu encontrei com ele, ele falou, Marcão, foi através de você que a minha vida mudou. E eu fiquei feliz de saber. Ele foi um dos, né? A gente, graças a Deus, Deus usou muito a nossa vida para ganhar outras pessoas para Jesus, para trazer para o reino de Deus. Então é muito importante você entender que nós somos servos, nós temos que servir, nós temos que pregar a palavra, nós temos que levar o evangelho para outras pessoas. Se nós não fizermos isso, querido, para que nós estamos aqui então? Qual é a razão? 1 Pedro 2,21 diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, olha isso, João 13,15, para que sigais as suas pisadas. Então, Jesus falou, fez tudo certinho, agora é só andar nas pisadas dele. É só fazer o que ele fez, é só falar o que ele falou, é só orar como ele orou, é só agir como ele agiu. Pronto, a coisa vai funcionar. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos imitadores. Paulo diz, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando ele não está aqui hoje, você pode ser já imitador de Cristo direto. Naquela época ele estava ali porque ele era referência, ele mostrava para o povo, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho as marcas de Cristo, onde eu vou, eu levo chicoteada, eu sou humilhado, eu sou cuspido, entendeu? Onde eu vou, porque eu falo de Jesus mesmo e o povo não gosta muito de ouvir eu falar, e o povo quer me bater, e o povo me bate, o povo me prende, o povo faz isso, faz aquilo comigo, mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você quer imitar Cristo? Então já imita eu que você vai imitar Cristo. Foi isso que Paulo falou, só que hoje ele não está mais aqui, entendeu? Não temos essa referência de Paulo, então já vai direto. Imita Cristo. Faz tudo o que Cristo fez. Fala tudo o que Cristo falou. Pensa como Cristo pensou. Age como ele agiu. Só vai nos lugares que ele mandar você ir. E você vai ver que você vai ser um servo de excelência. Que nós seremos um servo de excelência. João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo, Jesus falando, para que como eu fiz, façai-vos também. Lembra que eu falei agora de Paulo? Paulo disse, sede meus imitadores. Mas Jesus está dizendo, ó, já pode vir direto. Se você não conhece Paulo, muitas pessoas não conhecem Paulo. Só quem conhece Paulo, as pessoas contemporâneas dele, daquela época, e nós que lemos e estudamos muito a palavra de Deus, estudamos as cartas ali, né? Então, naquelas cartas a gente conhece, vê o que Paulo fala, tudo, como é que foi a vida dele, onde que aconteceu lá em Filipe, lá em Tessalônica, lá em Roma, lá, e vai falando, e a gente vai aprender. Agora, quem não estuda a Bíblia não vai conhecer nunca vai saber sobre Paulo. Então, já que você tem a dificuldade de saber quem é Paulo, então estuda sobre Jesus, e faça o que ele mandou. João 13,15 está dizendo, porque eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, façai-vos também. Então tem exemplo na Bíblia de um monte de Jesus, do que Jesus fez, né? Do amor que ele sempre prestou para as pessoas, do cuidado, do carinho, tá entendendo? Da provisão que ele trazia, da libertação, dos milagres que ele fazia. Às vezes, as pessoas só estão precisando de uma oração, só uma oração. Que nem, nós não somos milagreiros, nós não vamos fazer milagre, mas se eu estou orando no nome de Jesus, quem vai fazer é ele. E aí o milagre acontece. Então eu só preciso orar, e Deus vai fazer o milagre. Vocês entenderam ou não? Precisamos então liberar isso, como servos. Nós temos a dispensa, nós temos os atributos divinos, nós temos as bênçãos dos céus, nós temos o pão, nós temos a água, nós temos a luz, nós temos o sangue, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, tudo que Deus tinha que nos dar, ele nos deu. E agora nós só precisamos servir. O que é servir? Distribuir, dispensar, ser chefe da dispensa e dizer, eu posso levar. Eu posso levar uma palavra de cura. Quantas pessoas estão desesperadas? A Bíblia diz que nos últimos dias, o profeta fala, acho que Oséias, se não fala a memória, diz que haverá uma grande fome sobre a terra. Ele diz, a fome não é de pão, não. E a sede não é de água, não. A fome é de ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos, como cristãos, servir a Deus. O que é servir a Deus? Distribuir o pão. O que é o pão? É a palavra de Deus. É o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que renova. É isso que é ser imitador de Deus, de Jesus. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. O servo permanece fiel até o fim. Jesus permaneceu obediente mesmo diante da dor e da morte. Essa questão de parar a caminhada por conta dos problemas, da dificuldade, quem é servo não tem como parar, porque ele é servo.
Ele não tem vontade, ele não tem decisão própria. Pode até ter vontade, mas decisão própria ele não tem. Vontade é uma coisa, decisão é outra coisa. Entendeu? Quem é servo, ele pode até ter vontade, mas a decisão vai vir pelo Senhor e não por ele. Então nós precisamos sempre entender isso. Tá? Jesus Cristo foi até o fim. Ele não desistiu em momento algum. E nós, como servo de Deus, nós não podemos desistir. Nós temos que ir até o fim. Ah, tá pesada a carga. Já falei sobre isso. Alivia a tua carga. Existem pessoas carregando cargas que não são delas. Tem muitos cristãos carregando carga que não é dele. Muitas vezes a carga da mágoa, falta de perdão. E você está pensando que é Deus que está colocando isso em você. Não, é você que não quer abrir mão das coisas ruins na sua vida. E aí a carga fica pesada. Mas não é pelas coisas de Deus, é pelas suas coisas que a carga está pesada. Então perdoa, que aí a carga vai ficar leve. Ame, a carga vai ficar leve. Abençoa, e a carga vai ficar leve. Agora, enquanto você carregar a cargas dos outros, ou em relação a outros, aí você vai ficar difícil. Paz do Senhor, Silvia, Deus abençoe a sua vida. Então, você precisa entender isso. Que o Senhor Jesus não carregava essas cargas do mal nas costas dele. Ele só carregava as cargas nossas. Ele só assumiu as nossas cargas. A Bíblia diz que até a maldição que nós carregamos foi colocada sobre ele. Tá entendendo? Então, ele só carregou as coisas que eram nossas. Por quê? Porque ele era o servo fiel que tinha o poder para fazer isso. Você não tem poder para carregar a carga dos outros. Tem que carregar a sua carga. E ajudar algumas pessoas a carregar a carga delas. Você ajuda ela a carregar as cargas dela, mas você não vai carregar as cargas dela. Você vai carregar as suas cargas. É cada um na sua cruz. Não tenta carregar a cruz dos outros, não. Carrega a sua. Se você puder ajudar as pessoas na carga dela, você ajuda. Mas a carga quem tem que carregar é ela, não é você. Ok? O servo permanece fiel até o fim. Então Jesus permaneceu até o fim. Filipenses 2,8 diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a morte de cruz. Então Jesus não parou no caminho, ele foi até o fim. O fim foi a morte. E a pior morte da época, que era a morte de cruz. E nós não temos que entender. Só existe duas formas de nós encerrarmos essa carreira. Ou o arrebatamento, que ninguém sabe a hora que vai ser, ou então se nós morrermos. Só que, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós somos um crente abençoado, tem promessa de longuras de dias, ou longevidade. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais fiel você for, mais tempo você vai ficar aqui. Tá entendendo? Porque Deus vai te usar. Deus precisa dos fiéis. E por que às vezes a pessoa vai embora antes? Ah, fulano tá tão preparado que Deus levou. Não. Deus não vai levar a pessoa preparada. A pessoa preparada tem que ficar aqui, para ser usada por ele, para levar a palavra. Deus vai levar aquele que está correndo risco de perder. Aquele que está correndo risco de perder, Deus leva. Porque Deus sabe que se deixar ele muito tempo aqui, ele se perde. Então Deus leva. Ele deu um momento ali que ele se preparou, que ele está tudo alinhadinho, Deus falou, opa, chegou a hora, deixa eu catar logo, que senão eu perco isso aí. Entendeu? Agora, quando o crente é abençoado, cheio de Deus, ele vive muito tempo. Está na Bíblia isso. Isso aí, o próprio Salmo 91 fala: dali-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus não vai falar uma coisa no lugar e falar outra no outro lugar, gente. Deus não é incoerente. Quem anda fiel ao Senhor, quem é servo fiel, vai viver muitos dias, porque Deus precisa dele, precisa dela como servo, que poucos querem ser. Benção, tia Alzira, Deus abençoe a sua vida, tá? Paz do Senhor. Deus abençoe a senhora, fico feliz de ver a senhora aqui, tá? Entenderam? Então, querido, se você for fiel ao Senhor, você vai viver muito tempo. Agora, se te correr o risco de se perder, na primeira oportunidade de alinhamento, Deus leva. Porque Deus não quer perder. Tá bom? Então põe isso no seu coração. É assim que a Bíblia mostra. Os homens de Deus que são fiéis vivem muitos anos. Muitos anos. Porque Deus quer mostrar a glória dele através dessas pessoas. E é por isso que essa pessoa aprende a deixar as cargas na costa de Cristo e ela consegue viver bem. Mesmo com as lutas, mesmo com as guerras. Mesmo com as dificuldades. Às vezes você vê uma pessoa lá na favela, morando num barraco, você pensa que aquela pessoa está triste, angustiada, amargurada, você vai lá conversar com ela te dá uma aula de felicidade, ela te dá uma aula de alegria, e você fala, como assim? Tá entendendo? Por quê? Porque ela compreendeu as coisas espirituais de um nível, tá entendendo? Que ela é feliz com qualquer coisa. Paulo deixa claro isso, Paulo diz, eu aprendi a ser feliz em qualquer momento, a estar bem em qualquer momento, em qualquer situação. Então,
Essas pessoas que alcançam esse nível vivem muito. Porque Deus usa essas pessoas para mostrar a glória dele. Vocês entenderam, queridos? Então tome posse nesta noite disso. Porque a Bíblia deixa claro para mim e para você que nós precisamos ser servos, assim como Jesus foi. Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado precocemente, que ele foi cortado da terra dos viventes. Jesus era o tipo de pessoa, escuta bem o que eu vou falar para vocês aqui, que se não fosse a cruz e os nossos pecados, ele estaria vivo até hoje. Sabiam disso? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar nisso? Hoje Jesus teria 2000 e alguma coisa aí de anos de vida, se nele não tivesse assumido o nosso pecado. Entenderam? Porque o que mata as pessoas é o pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então quem peca está encurtando o seu dia de vida. Quem vive pecando, encurta o seu dia de vida. Agora, quem vive na presença de Deus em obediência, recebe o prêmio da longevidade. Amém, Jesus? Então toma posse disso. Porque Deus precisa de servos que o amem, que o obedeça, que o sirva, para ele usar essas pessoas para propagar o seu reino, para propagar o evangelho. Por isso que Deus não vai levar assim, não. Apocalipse 2,10 diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, duas formas só da gente sair daqui, ou através do arrebatamento, ou através da morte. E se nós formos fiéis ao Senhor e servos fiéis, nós vamos ver bastante tempo, porque ele precisa de servos aqui. Deus está procurando, a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito de verdade. Deus está procurando porque ele não sabe? Não. Ele não sabe quem é? Não, ele sabe quem é. Mas nós não sabemos quem somos. E nós precisamos nos despontar diante de Deus e assumir posições. Está entendendo? Nós precisamos dizer para Deus, olha, eu quero ser essa pessoa. Eu quero entrar nessa brecha aí. Está entendendo? E quando a gente se propõe, aí Deus pode contar com a gente. Deus quer contar com os servos dele. Deus quer contar com adoradores dele. Deus quer contar com homens e mulheres que o sirvam de coração, com integridade. O servo é exaltado por Deus. Quem se humilha diante de Deus será exaltado no tempo certo. Filipenses 2,9 diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Entenda bem, Jesus Cristo, ele já tinha um nome poderoso, mas ele tinha um nome poderoso como Deus, porque ele é o Deus forte, o príncipe da paz, como diz Isaías. Está entendendo? Mas na terra, ele recebeu o nome maior da terra. O nome que está acima de todos os nomes na terra. É isso que ele recebeu como servo. Como servo. Ele serviu com tanta excelência, com tanta integridade, com um coração tão santo, tão puro, tão verdadeiro, que ele foi elevado ao nível do maior homem da terra. Até Jesus, o homem mais famoso da terra, o homem mais importante da terra era Salomão. E Jesus chega e diz, está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus diz, dos nascidos de mulher, o homem mais importante da terra era João Batista. Por quê? Porque João Batista nasceu com uma missão e foi dado o nome dele por Deus. Mas Jesus Cristo era maior do que João Batista, porque ele diz, aquele que é na terra, o maior é João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E Jesus era do reino dos céus. Então deixa claro para nós que Jesus Cristo recebeu o nome acima de todos, não há nome nessa terra que possa, sabe, se comparar com o nome de Jesus. É por isso que no nome de Jesus os demônios saem, é por isso que no nome de Jesus a cura, milagres, um monte de coisa que acontece por conta do poder que está nesse nome. E ele alcançou isso porque ele serviu com excelência, porque ele não olhou a vontade dele, ele não olhou para aquilo que ele queria, ele olhou tão somente para aquilo que Deus queria. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos humilhar, mas Deus vai nos exaltar. Se nós formos servos fiéis ao Senhor, independente de placa, de igreja, de religião, de qualquer coisa que aconteça neste mundo, mas o nosso compromisso direto com os céus, direto com a palavra, direto com Deus, nós formos de fato essas pessoas, Deus vai nos exaltar na hora certa. Deus vai levantar. O salmista Davi disse, agora será exaltada a minha cabeça sobre os meus adversários. E é isso que Deus vai fazer com todos aqueles que se humilharem e que se colocarem na posição de servo, assim como Jesus. Porque Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E Deus vai exaltar todos aqueles que são servos fiéis a Ele. Claro que ninguém será comparado com Jesus. Jesus é o exemplo máximo de servo.
mas nós podemos nos aproximar de Deus olhando para o exemplo dele. O servo transforma vidas. O serviço de Jesus trouxe salvação, cura, transformação para a humanidade. Eu fui curado quando eu conheci Jesus. Eu fui transformado quando eu conheci Jesus. Eu fui mudado quando eu conheci Jesus. Então imagina isso, o trabalho que Jesus tem. Tem até um texto na Bíblia que diz que Jesus diz assim: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aí você fala, poxa, mas se a salvação foi completa, se a obra da terra foi completa, Deus, lá no 7º dia, Deus viu que era bom, Deus encerrou a obra. A obra de redenção, Jesus lá na cruz diz, está consumado. Está tudo certo. Por que está trabalhando até agora ainda? Por quê? Por causa de nós. Porque nós estamos em construção. A nossa caminhada está sendo construída. A nossa vida está sendo escrita. E nós precisamos muito do apoio, da ajuda de Deus. Nós precisamos muito que Deus intervenha na nossa história, que Deus nos dê direcionamento, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça. Então, Jesus foi um servo fiel na terra, mas continua sendo um servo ainda. Que a Bíblia diz lá em Isaías 53 que pelos pecadores ele intercede. Deixa claro que ele continua trabalhando ainda a nosso favor. E quando ele vai para o céu, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador. Quer dizer, o Espírito Santo, que é da mesma essência, está aqui trabalhando, sendo servo de Deus, servindo a Deus a favor dos santos, trazendo para nós a visão espiritual, liberando a nossa mente, o nosso coração para cumprir os propósitos divinos. Então é muito sério, pessoal. Muitas vezes nós não queremos simplesmente obedecer a Deus e ser um servo de excelência. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, na conclusão de hoje Jesus mostrou que servir não é fraqueza, mas manifestação do caráter de Deus. Todas as vezes que nós servimos com excelência, nós estamos sendo exemplo como Jesus foi. Tá ok? O servo verdadeiro, ele ama, ele obedece, ele suporta, ele ajuda, ele permanece fiel e vive para cumprir a vontade do Pai, não a sua vontade. Quanto mais parecidos com Cristo nos tornarmos, mais aprendemos a servir ao próximo com humildade e com amor, que é a vontade de Deus, que nós sirvamos uns aos outros. Quem aprende a servir como Jesus, aprende a viver como o céu. Olha que frase maravilhosa. Quem aprende a servir como Jesus, aprende a viver como o céu. Então a sua vida pode deixar de ser uma vida que hoje é uma vida atribulada, para ser uma vida de paz, se você propor no teu coração ser um servo de Deus, um servo fiel ao Senhor, e pegar esse exemplo de Cristo, porque ele foi o servo que veio para servir. Ele não veio para cá com outra função, ele diz, olha, eu vim para servir. E é bom quando você determina isso na sua vida, porque aí quando os problemas vierem, você fala, não, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso, estou aqui para resolver esse negócio aí, estou aqui para servir, e é isso que eu vou fazer. Então é essa visão que Deus manda eu dizer para vocês nessa noite. Seja servos de Deus, seja servos fiéis ao Senhor, tá? Ame ao Senhor, busque o Senhor, ame os irmãos, ame a igreja, valorize a igreja, valorize as lideranças de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, o servo de Deus. Não se levante contra essas pessoas, pelo contrário, ore por elas e ajude naquilo que você pode. Seja um servo fiel. Amém, Jesus? Amém? Deus falou no teu coração? Essa é a primeira ministração sobre servo com a pessoa de Jesus. Nós temos mais 9 pela frente. E eu tenho certeza que você vai sair dessa série com um outro coração, disposto a servir a Deus num outro nível, um nível de excelência. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Presta atenção, se de repente você sentiu tocar no seu coração e queira nos ajudar na obra, dando uma oferta, entregando um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Entre em contato comigo no privado, que eu vou passar para você o Pix da nossa igreja e você vai poder aí então fazer a sua oferta. Eu estarei orando por você e não tenha dúvida, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, porque nós estamos aqui para servir realmente ao reino de Deus e entendemos que as chamadas são para cada um, tá? São desafios que nós recebemos de Deus e cada um que responde aos desafios de Deus automaticamente cresce na presença do Senhor. Então, se você sentiu, fala comigo que eu vou passar para você o Pix da nossa igreja e você vai fazer esse voto com Deus. Quero orar também por você que está desviado do caminho do Senhor, que não está indo em igreja nenhuma, tá?
tem desistido aí por conta dos problemas que está acontecendo. Não, esses problemas que estão acontecendo não é a razão para você parar. Nenhum argumento nessa terra é poderoso ou forte demais para te fazer desistir da caminhada de ser um servo de Deus autêntico. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te ensinar isso. Nada nesse mundo pode te impedir de servir a Deus. Pelo contrário, se você colocar no coração que você vai se humilhar e vai servir a Deus, você vai se encaixar em qualquer lugar e Deus vai te usar em qualquer lugar. Porque essa é a vontade do Senhor, tá bom? Mas, porventura, se você estiver enroscado ainda, não tem conseguido vencer essa crise, essa situação, você vai pedir para mim o telefone, eu vou dar um número de telefone para você, você vai fazer parte de um grupo que eu tenho aqui na internet, que eu chamo de Comunidade Evangélica Cristo e Esperança Virtual, aonde eu vou estar passando para você as ministrações, né, mandando ali oração todos os dias, e aberto também para, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, você vai mandar para mim: pastor, eu queria saber sobre isso, tal, o que você fala, o que você acha, tal, e a gente vai estar então te ajudando aí, orientando você para que você venha clarear sua mente acerca das coisas de Deus e firmar com o Senhor. Que o propósito maior de tudo é que você volte para a presença do Senhor e você firme com o Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus falou contigo? Então se prepare, porque Deus vai falar muito mais. Vamos orar então? Glória a Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos nessa noite. Muito obrigado por tudo, por esse momento que nós passamos na tua presença. Muito obrigado por cada vida, cada irmão, por cada irmã que ficou durante todo esse período conosco, ouvindo a sua palavra, querendo crescer, entendendo, meu Pai, que é uma chamada específica para cada um. O Senhor nos chamou para ser servos fiéis, servos usando como exemplo o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que carregou nossas cargas, aquele que carregou nossos pecados, aquele que carregou toda a maldição sobre ele. E nós, olhando para ele, Pai, nós vemos o quanto nós muitas vezes precisamos nos alinhar com os céus, com a tua palavra, com o teu reino. Por isso pedimos que o Senhor use poderosamente, meu Pai. Venha usar a minha vida aqui nessas ministrações, mas que o Senhor abra o coração dos teus filhos, para que eles possam se alinhar contigo, para que eles possam desejar serem servos de verdade, servos fiéis, servos santos, servos entregues por completo a Ti, para viver um outro nível de vida. Porque o Senhor tem o melhor para nós, e nós queremos todo o bem que o Senhor tem para nós. Nós queremos, porque sabemos que servir o Senhor é algo sobrenatural. O próprio profeta Isaías diz: Senhor, muitos senhores têm tido domínio sobre nós, mas o Senhor a todos sobrepuja. O Senhor é o Senhor mais maravilhoso que existe, e nós amamos servir o Senhor, nós amamos andar com o Senhor, nós amamos ouvir a sua voz, nós amamos ouvir a sua repreensão, nós amamos, ó Deus, saber que quando o Senhor não se agrada, o Senhor vem e fala conosco, o Senhor nos redireciona, o Senhor nos chama de novo para a sua presença, e nós amamos isso, e por isso nós te adoramos e te louvamos nessa noite. Continue conosco, continue abençoando teus filhos, continue abençoando a tua igreja, e ajuda-nos a ser servos assim como o Jesus foi, porque Ele é o nosso exemplo maior. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus oramos, te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, queridos? Deus falou contigo? Foi forte? Essa é a primeira, temos mais 9 pela frente. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, e que Deus continue operando grandemente na sua vida. Deus abençoe a tua vida, tia Alzira, a irmã Cida também, ali da igreja Pastora Rita. Deus abençoe a irmã Cida. Deus abençoe a Maria de Jesus, a Zana, a Zilda Silva, o Carlos Alberto. Muito obrigado a Ivonete Albano. Muito obrigado a Sônia Andrade. Deus abençoe todos vocês, queridos. Foi muito bom estar com vocês. Tenho certeza que essa palavra vai causar muitas bênçãos na sua vida. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.